Reflexão bíblica em clima de Semana Santa e Páscoa. Bem-vinda, bem-vindo. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de João, capítulo 20, versículo de 1 a 9. E a gente destaca que Deus ressuscita Jesus, mas porque ele não tem alma imortal. Essa é uma questão importante dessa passagem. E eu vou ler na Bíblia, você acompanha aí na sua casa, e diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. E disse para eles: tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os panos de linho no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, chegou também e entrou no túmulo. Viu os panos de linho estendidos no chão e o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava com os panos de linho no chão, estava enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura que diz: ele deve ressuscitar dos mortos. Ou seja, Jesus morreu na cruz e foi ressuscitado. A passagem é cheia de simbologia, né? Mas Deus é quem ressuscita Jesus? É isso, Júnior? Vamos lá. Esse texto tem algumas coisas estranhas. Primeiro, o texto começa dizendo que é normal, a gente vê no Mateus, Marcos e Lucas, né? No primeiro dia da semana, da madrugada, que é domingo, né? Maria Madalena, aqui nesse texto, ela está sozinha, não tem outras duas mulheres, mas vão ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Ponto. Aí, se você comparar com outros textos, aí continua. Aí vem o diálogo com o que ela pensa que é um anjo, etc. O texto do Evangelho de Lucas, desculpe, de João, introduz um texto que nos outros três textos não tem. Então, nesse sentido, é um texto teológico. Tá resolvendo alguns problemas da fé, porque é uma coisa importante. Deixa eu fazer uma explicaçãozinha aqui, que é a seguinte: os textos dos evangelhos não são como jornais de hoje, que descreve o que está acontecendo, ou o que aconteceu, nem é um livro de história do mundo moderno. No mundo moderno, a história tem a função de tentar narrar ou explicar o que aconteceu. Pronto. Teve a guerra aconteceu por conta disso, por exemplo, guerra lá em Gaza, aconteceu isso, então você vai ter jornais ou analistas interpretando de modo diferente, mas olha, isso tem a ver com isto, e de fato, o que nós temos é tantas pessoas que morreram, 30 mil pessoas morreram, tantas crianças estão sendo mortas, pronto. Isso é a visão histórica moderna. Na antiguidade, e particularmente em textos religiosos, chamados sagrados, livros sagrados, o mais importante não é a descrição, mas a interpretação, o que Deus quer revelar com aquele processo. E o que nós aprendemos. Então, primeira coisa. Então, esse texto é um texto teológico catequético. Isso é mentira? Não, não é. É verdade, mas não no sentido dos jornais contemporâneos. Ponto. Feito isso, então tá. O que ele está querendo responder a um problema? Que é o papel da igreja. É uma coisa interessante. O João chega primeiro, mas ele espera. Gente, imagine, nessa situação, você sumiu, roubaram o corpo de Jesus. O cara entra. Não, mas ele esperou. Por quê? Porque aí é uma discussão interna da igreja. O Pedro é mais importante do que João.
Isto é, a comunidade tem uma igreja, se construiu uma igreja e tem uma certa respeito, uma certa hierarquia. Tá? Esse é um problema eclesiológico, como a gente diz na teologia. Tá? Mas o que é o mais importante não é o Pedro e João e a questão que eu quero trazer aqui, que é a hierarquia, ou quem é a principal figura, né? Mas a figura da Maria Madalena. Né? Porque depois, no versículo 11, volta de novo a história que aparece em Marcos, Lucas e Mateus, que é o diálogo da Maria Madalena com o anjo, né, o que pensava ser anjo. Então tá. Então o que eu quero chamar a atenção é que a primeira testemunha da ressurreição de Jesus foi uma mulher. Ah, tá. E qual a importância? Isso é muito importante. Porque naquela época, tá, o testemunho de uma mulher num tribunal não tem utilidade, não vale nada. Ah, 50 mulheres viram, não vale nenhum. O testemunho, para ser aceito no tribunal, precisa ser 2 homens. Porque, gente, depois de 2000 anos, as mulheres só conseguiram votar em 1900 e alguma coisa, dependendo de onde estavam. As mulheres ainda hoje estão disputando ou lutando para ter mesmo direito que os homens. Legalmente se estabelece igualdade, mas culturalmente as pessoas continuam, não, mulher não tem que estar aqui. Então, você imagina 2000 anos atrás. E aí, então, o evangelho, a boa nova do cristianismo, começa dizendo: a grande novidade é que Jesus ressuscitou e quem viu isto foram as mulheres. Então, o cristianismo depende, o surgimento do cristianismo depende das mulheres. Ponto. Tá. Ah, mas Jesus foi visto ou a Maria Madalena viu? O que significa viu? Aí diz, não, viu, porque, portanto, aprovar, não dava para ver. Aí temos que distinguir o que é olhar da fé e o que é olhar biológico. Tá? Não vamos entrar em discussões do grego que é usado aqui, mas assim, a palavra ver, eu vi a alegria. Como é que você viu a alegria de alguém? Não, olha, está na cara que essa pessoa ama. Não, você pode estar mentindo ou pode estar, né, atuando dessa forma. Não, porque eu sei, eu vi. Isso é um ver diferente do biológico. E além disso, é o ver da fé. Então diz, nós vimos, porque é uma experiência espiritual. O que você viu? Existem alguns sinais, ou é pura maluquice? Não, alguns sinais foram, olha, esse pano não estava lá, isso aqui arrumar, alguma coisa aconteceu. E depois o pessoal não está entendendo, aí de novo o processo pedagógico, né? O evangelho diz, olha, os discípulos ainda não estavam entendendo direito. A gente vai ver outros textos, né? Por exemplo, do discípulo de Emaús, que vai retomar essa discussão. Ponto. E aí vem a questão polêmica, né? Tá, Jesus ressuscitou. A gente não leva muito a sério essa palavra, ressuscitou. Ou foi ressuscitado. Deus ressuscitou Jesus. Romanos e sacerdotes matam Jesus. Não é Deus que mata Jesus. Nós vimos na reunião, no encontro da semana passada. E a ação de Deus não é de matar, mas de ressuscitar. Ótimo. Tá, e por que a palavra ressuscitar é importante, que quero chamar a atenção? Porque na Bíblia não existe a noção de alma imortal. Não, mas a fé cristã depende da alma imortal. Não. A fé cristã depende da ressurreição de Jesus. Quem é que disse que seres humanos têm alma imortal? Na tradição, na região onde vivia Israel, os gregos. O grego é que diz, o ser humano é composto de corpo mortal e alma imortal. Ponto.
Portanto, o importante é a alma imortal, o corpo não é importante. E, se o ser humano tem alma imortal, o papel de Deus não é importante. Porque nós dependemos de Deus, não dependemos de Deus. E, nessa visão religiosa que se cresceu, que se desenvolveu no Ocidente, o Pedro é mais importante, porque o Pedro é o porteiro que deixa o ser humano, que tem alma imortal, entrar ou não no céu. Então, a figura mais importante do catecismo católico que eu aprendi é o Pedro. E o que o Paulo apóstolo insiste muito, se Jesus não foi ressuscitado, nossa fé é vã. Isso por quê? Porque nós seres humanos morremos, ponto. Como diz o Gênesis, o ser humano recebe de Deus a força, a vida, e quando morre, morreu, acabou. Mas, aí vem, como Jesus viveu de acordo com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus já estava dentro dele, Deus o ressuscita, sai da situação da morte para a ressurreição. Portanto, a justiça humana que matou Jesus, que o Império Romano venceu, não tem última palavra. A última palavra é de Deus. E Deus ressuscita aqueles que lutaram pela justiça, por amor e misericórdia. É isto a grande novidade do cristianismo. Né? Daí que a gente precisa repensar seriamente. Né? O que significa isto? Por que morreu na cruz? Porque ele amou, lutou pela vida das pessoas, o império mata, e Deus não pode deixar essa pessoa tão boa permanecer na morte. Daí o ressuscita. Essa é a novidade. Fala aí, Alan. Poucos comentários, é uma passagem muito bonita, a sua interpretação ela é diferente, mas mais uma vez daquelas que nos reaproximam do que está escrito na Bíblia, né? Pensando um texto teológico, o que ele nos revela, qual o problema de fé da comunidade naquele contexto que ele tenta responder. Você chama a atenção de uma questão eclesiológica, da história detalhada do João e o Pedro, que chega, quem entra, quem não entra, mas também é uma questão eclesiológica que Madalena é a primeira testemunha, no fim das contas, sem ela não tem a notícia da ressurreição. A ideia de que eles não tinham compreendido como ela é persistente, se a gente vai notando nos últimos evangelhos, se os discípulos que conviveram com Jesus tiveram dificuldade de compreender a plenitude da sua revelação, tanta gente hoje achando que domina a verdade plena, os dogmas, coisas, e ainda quer condenar os outros, né? O Império Romano mata, e o Deus Jesus o ressuscita frente à injustiça da sua morte, né? Então, essa é uma chave bonita e que nos leva, então, à provocação do título. Ressuscita o corpo, não a alma, ressuscita a vida, né? A vida inteira e não somente a alma. A gente fala no credo, creio na ressurreição da carne. E curioso, daí você pergunta para os jovens, né? Ressurreição do quê? Da alma. Mas aqui a gente fala ressurreição da carne, né? E, enfim, te devolvo a palavra dizendo que é uma espiritualidade muito bonita. Da morte para a vida, numa situação de morte, não é ela quem prevalece. Frente à injustiça, não é ela que prevalece. E uma coisa importante, né? Nós chegamos à vida eterna, à ressurreição, não porque nós merecemos, porque todos nós somos pecadores. Isso é muito importante. Porque eu mereço. Não existe merecimento capaz de nos levar à ressurreição. A ressurreição é uma graça de Deus. E, portanto, Deus ressuscita porque Ele quer, não porque nós merecemos. Aí a pessoa, não, mas eu sou pobre, eu sou pecador e tal, eu não mereço. Você não merece, não importa isso. Deus é que oferece. Né? Então, essa é uma coisa importante. E aí, assim, na vida a gente percebe que as pessoas dizem, não, você ressuscitou, você me devolveu a vida. Como assim? Não está falando do corpo. Está falando isso.
eu tenho uma vida, e isto é que nós podemos oferecer na nossa experiência com os outros, e na plenitude disso nós temos a fé que Deus vai nos oferecer pela graça. Isso é muito bonito. Se na tradição grega a gente tem uma ascese que leva a gente a merecer se aproximar de Deus, nossa alma, na tradição cristã, Deus nos dá a graça da vida, apesar da morte, né? Uhum. Obrigado, Jung, pela reflexão. A gente se encontra na próxima semana. Quem chegou até aqui, curte lá o nosso canal, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas e até o próximo.